16. Hoje eu quero pregar de forma diferente, sempre trago uma mensagem mais pautada na temática, mas hoje eu vim até falando com a Mona, eu falei, Mona, hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai fazer algumas coisas na prática, e a temática pede isso, e eu quero contar aqui algumas histórias para embasar a temática, e nós em seguida vamos para um período de oração. Provérbios 16, versos de número 3, fala algo muito bom. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, se não tem, acompanhe nas telas. Diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Consagre ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. A temática da noite é consagra ao Senhor seus bens e posse. E aí, como subtema é casa própria ou alugada, carro, moto e investimentos. Nesse mês de janeiro nós estamos percorrendo com essa jornada de fé a temática consagração. Estamos a cada quarta-feira analisando, pensando um pouco sobre o que seria consagrar ao Senhor alguma coisa. Na primeira semana foi pensado sobre a importância de consagrar os nossos negócios ao Senhor. Para aqueles que eram empreendedores, aqueles que eram comerciantes, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que são motoristas de aplicativos. Na segunda quarta-feira também já foi pontuado sobre a importância de consagrar os nossos estudos ao Senhor. Aqueles que são estudantes, aqueles que são universitários, aqueles que são concurseiros. Na terceira, que foi semana passada, a importância de consagrar ao Senhor os nossos planos e bens. Pensamentos sobre aquisições de imóveis, bens móveis e imóveis, promoção de serviço, mudança de endereço e mudança de emprego. E hoje, a ideia da mensagem é falar um pouquinho sobre a importância de consagrar os nossos bens e as nossas posses. Diante disso, eu quero aqui trazer algumas coisas que me trazem alguns entendimentos sobre a importância de nós apresentarmos ao Senhor aquilo que nós temos. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre os patriarcas, e tudo que eles alcançavam ao Senhor, eles consagravam ao Senhor, eles apresentavam ao Senhor. Poderia ser bens móveis ou imóveis, poderia ser animais. Naquele tempo o comércio era muito forte na questão de animais. E eles apresentavam ao Senhor. E isso se mostrava ainda com maior evidência quando eles, perto da morte, eles davam a bênção para o primogênito, que era como se fosse uma liberação daquele mais velho liderar toda a família e aquele mais velho multiplicar aquilo que já tinha sido alcançado. O mais velho não tinha a responsabilidade de gastar o que o pai alcançou, mas o mais velho tinha a responsabilidade de administrar o que o pai alcançou e multiplicar para as gerações futuras. Nós vemos isso também através da vida de Davi, a maneira como Davi se comportava diante do Senhor, consagrando tudo aquilo que ele fazia ao nosso bom Deus. E como Deus foi o abençoando por isso. Chegou um momento que o Davi tinha condições de construir um palácio incrível para ele, mas ele se sentiu um pouco constrangido em ele ter uma bela casa e Deus ainda não ter. Então ele trabalhou para que pudesse ser construído o templo, que no futuro o próprio filho dele construiu, porque Deus olhou para ele e falou: a sua intenção é boa, é abençoada, estou abençoando esse propósito, mas as suas mãos são muito cheias de sangue. A sua descendência vai fazer isso. Mas Deus o cercou de possibilidades para que o filho dele pudesse realizar aquilo que ele se atentou em seu coração fazer. Nós enxergamos isso também um pouquinho lá atrás na vida de Jó, o homem de Deus, que não apenas cuidava e zelava, administrava bem aquilo que Deus deu, mas consagrava ao Senhor tudo aquilo que ele tinha. Eu penso que nós, no final das contas, somos bons mordomos, porque o que nós temos, na verdade, nós só temos porque Deus deu.
Então, no final das contas, nós somos apenas administradores daquilo. E nós temos que cuidar muito bem daquilo que Deus nos deu. Jó cuidava muito bem. E por isso que mesmo depois de uma adversidade que teve, depois de umas perdas terríveis, lá na frente Deus o abençoou e seu estado último foi melhor do que o seu estado primeiro. Jó não alcançou o que perdeu, perdeu, mas Deus deu novas coisas, e essas novas coisas trouxeram consolo para a vida de Jó. Eu, na minha infância, eu cresci ouvindo de homens e mulheres que oravam, consagrando as suas casas ao Senhor, consagrando os seus bens ao Senhor, consagrando tudo aquilo que faziam ao Senhor. E eu quero estar aqui trazer alguns poucos, mas necessários exemplos para nós fazermos algo também nessa noite. Eu nasci com aquele movimento de fé onde as pessoas eram inspiradas para orarem pelas suas respectivas casas, quer seja essa casa comprada, própria ou ainda alugada. Mas naquele momento, naquele período, as orações eram: Deus, faça da minha casa a sua casa também. Faça do meu lar o seu lar também. Faça aqui, Senhor, da minha casa um lugar em que o Senhor também tenha prazer de estar. Tem uma canção muito bonita de alguém que eu não lembro agora: faça da minha casa, Senhor, um lugar de alegria. Faça do meu lar sua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais sair, porque a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Então eu sou acostumado com essas orações, meu diácono, meio loucas, mas eu vejo que são importantes, de colocar as mãos nos umbrais da casa e falar: Senhor, essa casa é do Senhor. Eu não sei você, mas eu já orei, às vezes na madrugada eu oro de novo: Senhor, coloca os teus anjos com espadas de fogo na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo. Senhor, livra essa casa de todos os males. Esses olhos grandes que dizem que existe, deve existir mesmo, que tem gente que é carregada do capeta, e quando chega, meu irmão, é sério, tem gente que coração é um coração difícil. Quando chega na casa, até o ambiente muda. Você precisa preparar a sua casa, apresentando ao Senhor: Deus, toma essa casa, quem entrar aqui, mesmo que se estiver mal intencionado, será pelo Senhor tratado. Faça hoje esse desafio. Chegue na sua casa, e se é casado e seu cônjuge é cristão, fala: depois que as crianças dormiram, vamos orar pelo lar. Se não dá, nas madrugadas, vá lá e estenda as mãos sobre cada cômodo da sua casa e peça: Senhor, toma o meu lar em tuas mãos, toma a minha casa em tuas mãos. Eu tenho costume de, às vezes, meus filhos estarem dormindo, eu vou lá e coloco as mãos na cabeça deles, eu abençoo meus filhos, eu coloco a mão pode parecer maluquice, eu coloco a mão no meu travesseiro da Mona Lisa e abençoo como simbolismo do lugar onde eu estou dormindo. Senhor, abençoe meu travesseiro, abençoe o travesseiro da Mona Lisa, que quando estivermos dormindo, a nossa mente possa ser trabalhada, cuidada pelo Senhor. São coisas simples, que às vezes a gente deixa de fazer. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre o seu lar ao Senhor. Corta algumas coisas que não são boas. Eu gostava muito, quando solteiro, de ver filmes de terror. E minha mãe não gostava, mas eu gostava. Então, quando ela ia trabalhar, eu alugava, ela deixava toda quarta-feira um dinheirinho para eu alugar no dia da promoção do DVD, obrigado, Léo, até esqueci, DVD,
Aí eu ia lá, toda quarta-feira era o dia da promoção, quarta maluca. Aí eu ia lá, alugava o DVD. E um dos DVDs eram filmes de terror. E eu passava a tarde, e outro, sempre quando a minha mãe chegava do serviço, eu via com ela. Mas um, pelo menos, era terror. Eu passei a gostar. Aí falava assim, mas você não tem medo? Eu falei, não, aquilo tudo ali é o capeta, fingindo que tem força, mas não tem força. Quando comecei a namorar a esposa, a minha mãe falava, eu deixava, mas a esposa, a namorada, também não dava bola. Mas depois que casou, eu comecei a ouvir aquele negócio. E, sinceramente, hoje eu dou o braço a torcer e falo, eu errava quando eu era solteiro. Porque tem algumas programações que não podem entrar nas nossas casas, são como se fossem portas do inimigo para entrar. Eu gostava de uma série de um vampiro bom, né? As séries do Warren Bros. E tinha um vampiro bom, mas ele não podia entrar na casa se a pessoa não desse autoridade. Ele ficava na porta. E a máxima daquela seriado era: eu só posso entrar se você me convidar. Já repararam que às vezes a gente fala, diabo aqui não, mas a gente convida ele direto? Filmes, séries e algumas coisas mais. Eu estava vindo e recebi um link, eu ainda não vi tudo, mas parece que tem um programa aí que é visto por muitas pessoas, que o rapaz lá vira e mexe está ficando encapetado. E o link era: não abra portas do inimigo entrar na sua casa. Eu acho que vocês já sabem, é um aí que tem o olhinho, o símbolo é o olhinho, né? Que fica 24 horas passando, tem gente que até paga para aquilo. E eu não vejo, e não estou aqui criticando você, mas eu estou falando sobre o link. Esse rapaz despertando dizendo, cuidado para você ao ver não estar abrindo portas para a sua casa, do inimigo atuar na sua casa. Então o ponto que eu quero aqui não é te acusar de nada, não falar para você deixar de ver, é cuidado com o que você está vendo. Outro ponto importante é que tudo, naquele tempo, tudo que nós íamos fazer, até comprar coisas, antes de comprarmos algumas coisas para botarmos em nossas casas, nós orávamos, falávamos, Senhor, que seja a bênção. Quando tinha presente, então, dependendo da pessoa, você nem ora. Mas, meu irmão, vai dar crise essa mensagem, mas não tem problema não. Dependendo, meu irmão, apresenta o Senhor sim, meu irmão. Deus, está aqui em tuas mãos. Senhor, está aqui em tuas mãos. Corta todo o laço, toda a intenção do inimigo. Corta toda a artimanha de Satanás. Antes de entrar na minha casa, está aqui em tuas mãos. Tem coisas que a gente não tem que ter cuidado, porque vem de procedência de pessoas que são ungidas, homens e mulheres ungidos, mas tem outras coisas que nós temos que tomar cuidado com o que vamos colocar em nossas casas. Esses dias, Brian chegou com um cordãozinho que ganhou na escola, verde, branco, verde, e eu olhei aquele cordãozinho e aquilo fechou meu coração. E eu falei, mano, que cordão é esse? Não, é uma atividade de colégio. E aí depois o Brian de novo com aquele cordãozinho. Eu lembrei, atividade de colégio. Na terceira eu falei, Mona, me desculpa, mas eu não quero meu filho com esse cordão. Cordãozinho não, é pulseira. Nem tudo que é moda vem do Senhor. Tem modas que são do diabo. Um dia eu vi um cristão com a camisa Black Sabbath, onde a vida de um servo de Deus vai ser um sábado escuro, um sábado negro. Nós precisamos cuidar dos mínimos detalhes, porque a consagração ao Senhor passa pela vigilância
daquilo que também entra nas nossas casas. Não adianta nós orarmos ao Senhor, toma a minha casa, e eu não tenho o cuidado de fazer um filtro com aquilo que está entrando na minha casa. Consagre a sua casa ao Senhor hoje. Ela pode ser alugada, mas é onde você está morando. Ela pode ser própria e de repente não é do jeito que você quer, mas é sua. Abençoe seu lar, consagre ao Senhor. Apresente também o seu carro, seu automóvel, quer seja carro ou moto, apresente a Deus. Quero aqui a segunda história, e aí a gente já vai para a finalização. Quando troquei o carro, eu até contei isso cheguei em casa falando isso. Falei, olha, uma pessoa observou o nosso carro e comentou certas coisas que não foram boas, o meu coração fechou, sabe, Jaco? Não tem aquilo que... Quando você fui comprar um carro, aí comentário do carro, a pessoa que comentou, o coração fechou. Não tem aquilo, Alex, quando você... do nada a pessoa falou aquilo. Não tem aquilo, Alex? E a pessoa era 2 ruas abaixo de onde eu morava. Falei, mas como observou que eu estou andando com um carro desse? Meu coração fechou, Diácono Milton. Mas fechou tanto, Celinha, que eu comprei pão, vim para a igreja. Naquele dia, uma irmã aqui na rua me parou e falou assim, pastor, não é daqui da igreja não. Parou, acho que o Ferraz estava comigo, conversando comigo, ou era alguém que estava ali, aqui lá em cima. Uma irmãzinha parou e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Eu falei, fala. Quando o senhor anda no seu carro, o senhor não está sozinho. Eu falei, como assim? Deus determinou um anjo para te guardar enquanto o senhor está no carro. Para você pode ser uma coisa boba, mas para mim não foi bobo aquilo. Porque naquela manhã eu tinha ouvido um comentário que meu coração fechou. Meus irmãos, todos nós estamos passivos às intempéries da vida. Mas é tão bom quando nós entregamos ao Senhor e sabemos que Deus está cuidando de tudo. Eu penso que cada um pode ter tido já uma experiência como essa aqui. Termino essa introdução. Consagre inclusive os seus investimentos. Pastor, não está dando para investir nada. Eu não tenho nem poupança, está ruim. O pouco só Jesus. Eu ouvi de uma pessoa que eu vou citar só o carro, mas não vou citar. Falou, pastor, lá está uma benção. A gente paga o cartão, depois que paga o cartão, a gente gasta o cartão de novo. Deve estar metade da população brasileira nessa loucura. Não é uma coisa, estou falando assim, porque é uma realidade de muitas pessoas. Paga o cartão, depois usa o cartão de novo. E vamos embora, aleluia. Então, falando desse ponto, consagre as suas finanças ao Senhor. Pode estar apertado, mas é Deus que está te dando. Não entrega para o diabo, não. Esse salário que não dá para nada, esse salário miserável, não. Salário abençoado. Está apertado, está difícil, mas é Deus que me deu. Senhor, eu estou com dificuldade para administrar, mas me ajuda a administrar esse negócio aqui. Para dar uma esticada. Está caro a cesta básica, está cara a conta de luz, está cara a conta de água, mas Senhor, me ajuda aqui e vamos embora. Manda a provisão necessária. Consagre o seu investimento ao Senhor. E termino com essa última história sobre investimento. Um dia eu ouvi sobre grandes empresários, não vou citar aqui uma das empresas, porque está no ao vivo, mas que tira certo percentual de sua verba para ajudar a igreja de Satanás a crescer no mundo. E pasme, a empresa desse cara só cresce. E eu e você consumimos também na empresa desse cara. Ele, sendo ímpio, ele consagrou algo ao capeta, isso é público, você pode pesquisar. E tudo que ele prospera, percentuais, vai para ampliação da igreja de Satanás. Meu irmão, às vezes nós cristãos deixamos de prosperar
porque nós não consagramos ao Senhor as nossas finanças. Lembre-se, quando nós somos bons mordomos, Deus dá semente ao que semeia. Termino essa mensagem. Consagre os seus bens e as suas posses ao Senhor, a sua casa. Pode ser simples. E eu quero terminar desse jeito. Desse jeito. Eu tenho essas orações mesmo, que eu oro mesmo pela minha casa. Levanta as mãos mesmo, meu irmão. Coloco as mãos nas portas, nas janelas. Tem essa mania. Às vezes estou no quintal, coloco a mão no portão da minha casa e falo assim: Senhor, olha, coloca uma coluna de fogo aqui. Se alguém mal intencionado entrar, que caia e seja liberto no nome de Jesus. Ou ando pela fé, meu irmão. Teve um dia que a planta que foi entregue, consagrada a uma entidade, do lado da minha casa, na janela que dava para o meu quarto, a planta gemia toda noite. Vocês acreditam nisso? Vamos pensar que estou mentindo, né? Mas não é mentira, diante de Deus. Toda noite a planta gemia. Eu falava, estão fazendo intimidades aqui. E sabe como é o ser humano, né? Fala, cadê uma brechinha? Deixa eu ver se... Não é possível toda noite essa gemição toda, que coisa horrível. Aí um belo dia, eu botei a cadeira na janela do corredor, lembra dessa? E quando abria a janela, a gemição parava. Fechava a janela, a gemição vinha outra. Abria a janela, a gemição... Aí num dia, conversando com uma pessoa que foi um morador há muito tempo, falou: Deus é tremendo, Deus revela os planos de Satanás. Aí essa pessoa falou assim: eu plantei aquela árvore lá para uma entidade que desperta sexualidade nos seus seguidores. Na hora, diácono, falei, ponto, achei o problema. Como é que é essa música? Esqueci. Eu nem sabia de óleo diante de Deus naquela época. Como é que é essa Mas eu falei, Senhor, não estou nem aí. Já tem muitos anos, eu não era nem seminarista. Aí eu peguei um óleo que uma irmã me deu, nem sei quem me deu aquele óleo. Eu falei, Senhor, jejuei, orei, falei, me cobre com as tuas mãos. Toma a frente, porque de toda a retaliação do capeta, já corta de agora. Mas jejuei, orei, Senhor, me ajuda. E eu fiz uma loucura da fé. Eu peguei aquele negócio e eu joguei na raiz daquela árvore. Meus irmãos, vocês podem parecer loucura isso que eu vou falar. E quando eu joguei aquele óleo na raiz, eu levantei as mãos e falei, Senhor, não é o óleo, é o teu poder. Repreendo toda a ação de Satanás. Aquela árvore balançou, algumas folhas caíram na hora. Nunca mais aquela árvore gemeu. Mas era gemer, não é? É gemer. Existem coisas, você lembra dessa, mãe, da árvore que gemia lá? Tem coisas que são espirituais, meus irmãos, e a gente quer levar muito no racional. A gente tem que levantar mesmo as mãos com autoridade, que é o nome de Jesus. Não é óleo, é o nome de Jesus. E Senhor, está repreendido isso. Essa aqui é a chave do meu portão e da minha casa. Você está com a sua chave aí? Você quer orar comigo consagrando a sua casa ao Senhor? E a gente vai terminar o culto desse jeito. Esse aqui é a chave do carro que o Senhor tem me permitido pagar. Se você também está com o seu a chave, mais uma chave. Você vai orar do seu jeitinho, eu vou orar do meu jeito. E eu vou orar mesmo pelos anjos com a espada de fogo lá no quintal. Mas você ora do seu jeitinho. Mas como toda igreja, vamos consagrar nossas casas ao Senhor. Mas é alugada, é onde você está morando. É um lugarzinho que Deus precisa estar lá também. Se você pode, fique sobre os teus pés e vamos terminar desse jeito. A mãe levantou, deixou ela sentada, não pode, ó.
importa, acabou. Levantou, acabou o problema. Minha casa é um lugar de paz e de bênção. Meu automóvel é para servir ao Senhor. Então, do seu jeitinho, meu irmão, começa a orar aí no seu lugar. Começa a apresentar do seu jeitinho. E eu vou orar aqui e depois vamos terminar. Pai bendito, nós levantamos as nossas chaves para apresentar a Ti os nossos respectivos lares e aqueles que também estão com chaves de automóveis, de veículos, de motos, também o estão fazendo. E o nosso desejo nesta noite é consagrar a Ti, Senhor, nossas respectivas casas, nossos carros e motos, pedindo, Senhor, toma em Tuas mãos. Quanto às nossas respectivas casas, nesses dias que nós temos ouvido de tantas violências, livra a nossa casa, Senhor, de todo o mal. Repreenda todo ataque de Satanás. Proteja, Senhor, os nossos muros. Coloque as suas colunas de fogo, Senhor, nos nossos terrenos. Que o Senhor possa ungir as nossas casas. E que aqueles que entrarem em nossos respectivos lares possam ser impactados com a Tua presença. Que o Senhor possa repreender toda má intenção, toda inclinação má do coração do homem ou da mulher. Que sobre as nossas casas não tenha efeito nenhum encantamento. Que todo trabalho feito seja desfeito no nome de Jesus. E que dos nossos lares possam se ecoar cânticos de alegria, cânticos de louvores ao Senhor. E que através das nossas casas, os outros vizinhos também possam ser abençoados. Abençoe os nossos vizinhos, vizinhos da direita, da esquerda, da frente, vizinhos de trás, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los. Que as nossas respectivas localidades possam ser localidades de paz e de bênção. Guarde-nos também nas estradas, Senhor, aqueles que possuem automóveis. Que o Senhor possa nos dar livramentos de acidentes, de balas perdidas, de homens maus, mulheres mal intencionadas. Que o Senhor possa nos guardar. E que os nossos automóveis continuem servindo a Ti também, servindo a igreja local, servindo aos santos do Senhor, no nome de Jesus. Por fim, consagramos também nossas rendas ao Senhor. Nossas rendas não são amaldiçoadas, elas são abençoadas. Consagramos as aposentadorias, consagramos os salários, os rendimentos, aqueles que possuem rendimentos. Que o Senhor possa abençoar as finanças do Teu povo. Que o pouco, como diz na palavra, possa se multiplicar. E que em nossas casas nada esteja faltando e nada esteja quebrado, para a glória do Teu nome e também para a nossa satisfação e alegria. Nós apresentamos, Senhor, os nossos lares, nossos bens e as nossas posses, e fazemos isso no nome de Jesus de Nazaré. E nesse nome nós pedimos, assim como nos trouxeste esta casa em paz, leva-nos em paz para as nossas respectivas casas. Que tenhamos uma noite de refrigério, de paz, de renovo. Que tenhamos uma semana abençoadíssima, no nome de Jesus. Se o Senhor não voltar, e se o Senhor nos conservar vivos, que possamos estar aqui amanhã em oração, que possamos estar no café da manhã no domingo, na EBD, no culto da noite, que possamos nos mover em evangelismo, trazendo mais pessoas para serem alcançadas. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
assim como a comunhão e a consolação do Espírito Santo, querido amigo Espírito Santo, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, esteja sobre a igreja do Senhor que nos acompanha através dessa transmissão, não só hoje, mas para todo sempre, e todos que acreditam, digam: nessa noite de frio, abrace teu irmão, se for cônjuge, abrace, dê um beijinho abençoado, fale que ama, que se for filho, irmão, pai, mãe, abençoe teu vizinho, cantina ali, nós temos